Olá, pessoal! Voltamos então com a terceira parte da nossa aula sobre aprendizagem significativa, a teoria de David Ausubel. Nós então vamos falar agora sobre os mapas conceituais na sequência das nossas aulas. Os mapas conceituais, eles são utilizados aí de forma muito eficaz para se trabalhar a aprendizagem significativa. Detalhe, mapas conceituais não são mapas mentais. Mapas conceituais, eles têm um método próprio, a sua estrutura partindo de um conteúdo mais amplo, mais geral e tornando mais específico, partindo de algo que é a essência do conhecimento, até ir destrinchando aí nos diversos conceitos, sempre tendo uma ligação entre eles. Mapas mentais não são simples fluxogramas, não são simples esquemas, não, como eu disse, há um método e ele aí nos esboça, desenha o que a gente está querendo falar a respeito aqui da aprendizagem significativa. Então, eles têm uma carga de significado, tendo relações entre todos os conceitos e eu já vou trazer alguns exemplos para vocês aqui. Vamos então para o nosso texto. Eu quero que vocês guardem essas relações significativas de hierarquias conceituais, por isso que segue uma estrutura. O importante é que o mapa seja um instrumento capaz de evidenciar significados atribuídos a conceitos e relações entre conceitos no contexto de um corpo. Sempre que falamos de aprendizagem significativa, a gente lembra aqui do contexto, ou seja, para contextualizar de um corpo de conhecimentos, de uma disciplina, de uma matéria de ensino. E aqui eu trago para vocês, então, um mapa conceitual. Lembrando que eu estou partindo aqui, de um conhecimento mais amplo, que vai ser essencial para todos os demais conceitos e que ele vai ter ligação com todos. E aqui, então, nós vamos estabelecendo, as relações e automaticamente, à medida que você vai fazendo a leitura de forma organizada, você vai verificando a relação que há entre eles e as explicações. Então, aqui no caso, nós estamos partindo aqui do ar, tratando dos seres vivos, energia, a matéria, e vão fazer as suas relações, então, com a atmosfera e a pressão, fazer a relação dos seres vivos e o processo de adaptação, da matéria com o volume, ligando aqui na pressão, até chegar na relação energia, atmosfera, contaminação. Vejam, pessoal, que é muito comum e muito eficaz também utilizar os mapas conceituais para o ensino de ciências, porque a gente consegue, de forma muito organizada, ir estabelecendo as ligações e interações. Mas você pode realizar seus mapas conceituais para trabalhar qualquer outra disciplina. Só lembrando que não basta colocar ali definições rasas, eu tenho que ter toda uma lógica e não simplesmente um esquema. Eu vou demonstrar para vocês agora um outro mapa conceitual, esse instrumento utilizado aqui pela aprendizagem significativa. Acompanhem comigo. Aqui nós temos um outro mapa conceitual com mais conceitos, partindo da energia e matéria, até chegar aqui na realização da respiração. Vejam então que ela vai fazendo as suas relações de forma organizada, unindo aqui todas as interações existentes e essenciais até se chegar à respiração. Ou seja, os mapas conceituais configuram aí um instrumento para aprendizagem e que eles partem de conhecimentos prévios. Veja que vão fazendo as ligações e o aluno ele vai conseguindo, pegando aquilo que ele já sabe de forma mais ampla e mais abstrata, deixando aquilo mais palpável, mais concreto e então acontecendo aí a aprendizagem significativa ou cheia de significados para os indivíduos que aprendem.
Eu destaco para vocês aqui, então, novamente o texto. Nós já conversamos a respeito da ancoragem realizada pelos subsunsores, né? Que são os ancoradouros, ou seja, que fazem aí toda a ligação entre os conceitos. A aprendizagem, ela é dinâmica e vai se reestruturando conforme o conhecimento vai sendo construído. Aprender significativamente implica atribuir significados e estes têm sempre componentes pessoais. É por isso que a todo momento Ausubel menciona a expressão reconstrução do conhecimento, porque à medida que ele vai assimilando novos conceitos, o indivíduo começa a ter então essa capacidade de reconstrução do conhecimento. E o Ausubel, ele na aprendizagem significativa, ele aponta duas etapas dessa aprendizagem e que obviamente elas se darão de forma aí harmônica e unidas entre esses dois conceitos. Ausubel então fala da diferenciação progressiva e da reconciliação integrativa. Eu vou trazer para vocês os textos para que nós exploremos aqui essa definição, sempre lembrando que vai partir dessa ligação de conceitos até a sua reconstrução. Por isso que ele utiliza a todo momento o termo reconstrução. Vejamos lá a diferenciação progressiva, que é um processo característico da dinâmica da estrutura cognitiva. Os conceitos que interagem com o novo conhecimento e servem de base para a atribuição de novos significados vão também se modificando. Por isso que o termo aqui é diferenciação. Então, os significados vão se modificando em função dessa interação, vão adquirindo novos significados e se diferenciando progressivamente. Quando eu falo de diferenciação progressiva, então, eu estou falando da modificação dos conceitos, dos conhecimentos, para serem aplicados ao caso concreto. E aí nós vamos trabalhar, então, com a reconciliação integrativa. Lembrem que a gente passou, então, pela modificação dos conceitos, do conhecimento. Aí a reconciliação integrativa é o processo que ocorre no curso da aprendizagem significativa. É o estabelecimento de relações entre ideias, conceitos, proposições já estabelecidos na estrutura cognitiva, relações entre subsunsores, é a recombinação de elementos, a reorganização cognitiva, um tipo de relação significativa. Ou seja, quando eu falo para vocês de diferenciação progressiva, eu tive a modificação daquele conceito. Quando eu falo de reconciliação integrativa, eu estou falando de relações. Quando o indivíduo consegue fazer as interações entre vários subsunsores, entre vários ancoradores, entre vários conhecimentos, que passa então a me dar sentido. Eu passo a aprender mais, a compreender mais e ter um potencial de interpretação muito mais vasto, porque eu conheço mais. Quando eu falo eu conheço mais, é porque eu entendo do significado, porque a minha aprendizagem foi significativa. Então guardem essas expressões: diferenciação progressiva e reconciliação integrativa. Integrativa no sentido de aliar, de somar, de fazer as relações. Voltamos então para o texto. A reconciliação integrativa e a diferenciação progressiva são dois processos relacionados que ocorrem no curso da aprendizagem significativa. Toda aprendizagem que resultar em reconciliação integrativa resultará também em diferenciação progressiva adicional de conceitos e proposições. A reconciliação integrativa é uma forma de diferenciação progressiva da estrutura cognitiva. É um processo cujo resultado é o explícito
delineamento de diferenças e similaridades entre ideias relacionadas, ou seja, a diferenciação progressiva. E a relação que faz com essa reconciliação integrativa, elas ocorrem juntas, porque o indivíduo tem que conseguir pensar aquele conhecimento de diversas formas, depois relacioná-los aos conteúdos, onde se dá a reconciliação integrativa. Na dúvida, sempre prestem muita atenção nas palavras. Vejam bem, quando eu falo em diferenciação, eu lembro em modificação. Quando eu falo em reconciliação integrativa, eu lembro em aliar, em relacionar, em juntar. Então é onde eu consigo aí fazer as minhas relações entre os meus conhecimentos. Voltemos então aqui ao texto. Aqui se relacionando aos mapas conceituais, porque nós fizemos aqui esse parêntese tratando do processo de conhecimento para aprimorar os mapas conceituais. Eles foram desenvolvidos para promover a aprendizagem significativa, a análise do currículo e o ensino sob uma abordagem ausbeliana em termos de significados implicam. Aqui, Ausbel quer deixar muito claro que os mapas conceituais podem ser utilizados como método de ensino para proporcionar aí aprendizagem e podem inclusive também ser utilizados na avaliação, mas ele vai trazer para nós as etapas em que esses mapas conceituais devem ser construídos. De maneira geral, vai pegar então um conhecimento mais abstrato, mais geral, e ele vai se destrinchando para conhecimentos mais específicos a partir de interações e relações entre eles. Mas então, vamos estudar literalmente agora cada etapa que Ausbel traz, essa perspectiva ausbeliana de ensino. Venham comigo. Primeiro, identificar a estrutura de significados aceita no contexto da matéria de ensino. Então, primeiro eu tenho que observar os significados no contexto da matéria. Identificar os subsunsores, os significados necessários para a aprendizagem significativa da matéria de ensino. Eu vou pegar aqui um conceito mais amplo, genérico. Aqui eu tenho que pensar nos ancoradouros, ou seja, nos outros conceitos que têm relação com esse conceito mais amplo. 3. Identificar os significados pré-existentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Eu vou fazendo as relações com aquele conhecimento mais amplo. 4. Organizar sequencialmente o conteúdo. Não basta eu ter ideia de todos os outros conceitos que podem ser provenientes desse conceito mais amplo. Agora eu tenho que organizar de forma sequencial e selecionar materiais curriculares, usando as ideias de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa como princípios programáticos, ou seja, eu devo selecionar os conteúdos que serão úteis para eu conseguir definir esses conceitos nos mapas conceituais. Ensinar usando organizadores prévios para fazer pontes entre os significados que o aluno já tem e os que ele precisaria ter para aprender significativamente a matéria de ensino, bem como para o estabelecimento de relações explícitas entre o novo conhecimento e aquele já existente e adequado para dar significados aos novos materiais de aprendizagem. Ou seja, aqui Ausbel, então, ele explica detalhadamente aquilo que nós já conversamos aí durante as nossas aulas. Ele só explica de forma sistemática. Então, eu preciso ter os significados
Eu preciso ter conteúdo que vai fundamentar esses significados de forma que eu consiga fazer essas relações de forma organizada e sistemática. Ausubel também, ele valoriza os aspectos da linguagem como um facilitador da aprendizagem. Por quê? Quanto mais conhecimento eu possuir, mais ampla será aí o meu vocabulário, o meu trabalho com a linguagem. Vejamos então aqui no texto a respeito da linguagem, que é um facilitador importante da aprendizagem, porque a partir da linguagem eu consigo também fazer as minhas relações e interações com o meio, com o objeto e automaticamente aqui organizar de forma mais detalhada e muito mais rica nos meus mapas conceituais. O aperfeiçoamento da manipulação de conceitos e proposições por meio da representação das palavras desempenha um papel integral e operativo do pensamento. Não cumpre apenas mero papel comunicativo. Então, Ausubel destaca que a linguagem, ela não tem para ele, na sua percepção, um papel apenas comunicativo. A partir da riqueza na linguagem, eu vou conseguir aprimorar os meus mapas conceituais de forma refinada, com conceitos mais próximos ali dessas relações trabalhadas, de forma que enriquece esse mapa conceitual com muito mais informações e ajuda, aprimora o conhecimento, então, dos nossos alunos. Voltemos aqui no texto, eu trouxe alguns trechos literais aqui da obra, falando a respeito de interação. É importante reiterar que a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e que essa interação é não literal e não arbitrária. Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem significado para o objeto e os conhecimentos prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade cognitiva. Quando eu falo, então, em interação não literal e não arbitrária, Ausubel quer dizer que na aprendizagem significativa eu não terei essa interação literal, ou seja, que segue um único caminho, de acordo com aquele contexto fechadinho, porque a gente analisa a individualidade do ser que está aprendendo. Então, eu não tenho uma palavra certa. Quando eu vou colocar as minhas definições nos mapas conceituais, o meu mapa conceitual de um mesmo assunto vai ser diferente do seu, porque não é literal, não tem aquela palavra certa. Se eu tenho uma percepção diversa da sua, vai ficar diferente. E também não é arbitrário, não é obrigatório, não é nada imposto. Aí a gente consegue perceber a característica do aluno como protagonista. Não é o professor que vai lançar a mão e obrigar a determinado mapa conceitual ter obrigatoriamente determinados conceitos, porque tem que ser criado pelo aluno para se dar aprendizagem significativa. Voltemos aqui então, quando ele fala de estabilidade cognitiva, ou seja, aquilo que te dá a segurança em que você aprendeu, a segurança do conhecimento, os significados que você consegue estabelecer e interagir te dão uma base, uma fundamentação a respeito do seu conhecimento. Logo, quando eu aprendo, mesmo significativamente, eu consigo ensinar, eu consigo transmitir esse conhecimento, eu consigo fazer relações, eu consigo fazer interações com diversos objetos e com o meio, e ao mesmo tempo que eu tenho essa estabilidade cognitiva, porque eu tenho essa segurança desse conhecimento, eu também consigo flexibilizá-lo. Se vier alguma pergunta para mim, enquanto professora, a respeito daquilo que eu sei, ainda que seja uma pergunta que eu nunca ouvi, de algo que eu nem conheço, eu consigo estabelecer uma relação com esse conhecimento se torna flexível, ok? Então, vamos continuar aqui. O conhecimento prévio
é, na visão de Ausubel, a variável isolada mais importante para a aprendizagem significativa de novos conhecimentos. Ausubel, ele utiliza também muito a expressão variável ou variáveis para tratar a aprendizagem significativa, porque fica muito claro que Ausubel, ele trata dessa teoria de forma toda sistemática, organizada. Então, ele considera que o conhecimento prévio é uma variável essencial. E aí fica claro, porque lá no início do nosso conteúdo sobre aprendizagem significativa, eu comecei justamente falando, valoriza as experiências, os conhecimentos prévios, porque vai enriquecer, vai ampliar o repertório do aluno. Isto é, se fosse possível isolar uma única variável como sendo a que mais influencia novas aprendizagens, esta variável seria o conhecimento prévio, os subsunsores já existentes na estrutura cognitiva do que aprende. Então, aqui, o meu conhecimento prévio é o que a gente chama de subsunsores. Sempre façam essas relações. E quem são os subsunsores? São os ancoradouros. Logo, quanto mais conhecimento prévio, ancoradouros, quanto mais conhecimento prévio eu tenho, mais suporte para meus novos conhecimentos eu tenho. Vejam que fica um processo lógico. Quanto mais eu conheço, mais eu tenho poder de transformar novos conhecimentos, transformar esses conhecimentos prévios em novos conhecimentos. Isso é muito enriquecedor para a aprendizagem. Percebam também, pessoal, que ao longo de todo esse nosso conteúdo sobre aprendizagem significativa, a gente já consegue ter clareza que essa é uma teoria que ela é completamente oposta àqueles sistemas de opressão, de dominância em sala de aula. Ele vai aí oposto àquele sistema tradicional de professor autoritário, que é o centro da atenção, que despeja conteúdo, é aquele aluno que só escuta, que só absorve aquele conhecimento, mas a gente não tem a certeza que há aprendizagem. Então, a aprendizagem significativa, ela tem como foco o aluno, o indivíduo que aprende, e está completamente aí avesso àquelas estruturas e sistemas de opressão e dominância, o que é muito interessante e também muito produtivo quando a gente fala aqui de aprendizagem. Voltemos ao texto. Vocês verão essa expressão, obliteração ou obliterado, na obra de David Ausubel. E aí, pessoal, vocês devem ficar espertos, porque como é uma expressão diferente, ela pode vir na sua prova de maneira camuflada ali, querendo que vocês façam uma ligação com a aprendizagem significativa. Quando eu falo em obliteração, é porque na aprendizagem significativa eu não vou unir partir de um conhecimento prévio que vai passar por uma ponte cognitiva, vai fazer ligação com todo o contexto e aí eu tenho um novo conhecimento. Quando ele utiliza a expressão obliteração, obliterado, é porque tanto aquele conhecimento prévio ele perde um pouquinho, como um novo conhecimento se adapta e se liga a esse conhecimento prévio. Então, eu terei aí aquela junção, aquela ligação de conceitos. É quando eu falo obliteração. Voltemos aqui. Ó, a ideia que eu passei para vocês. Se liga a outro. Obliteração significa perda de informação na hora que um conceito ou ideia se liga a outro. Tanto o novo como o antigo se modificam. Tanto aquele conhecimento prévio quanto esse conhecimento novo, quando eles se ligam, quando eles se juntam, ambos perdem um pouco. Por isso que o texto traz perda de informação. Então, obliteração, a perda de informação, um conceito se junta a outro. Guardem essa expressão, aprendam significativamente o que é obliteração, porque ela pode cair aí na sua prova.
E aí, pessoal, nós vamos encerrar essa parte da aula, essa terceira parte, e vamos destinar a quarta parte da aula, do conteúdo, apenas para a resolução de questões. Nós vamos resolver, então, posteriormente, 5 questões para que vocês fixem esse conteúdo tão importante que é a aprendizagem significativa. Ficamos por aqui e conto com vocês na resolução de questões. Até mais!